Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. É um filme incrível, assim, é uma mistura de história de origem com os elementos do MCU e a variedade de estilo, com um filme de luta, um filme de ação e também um filme de fantasia, com uma ação impecável, assim, talvez a melhor do MCU. Mas eu sou um cara chato, e como em qualquer filme e série que tem alguns pontos negativos pra mim, assim. E esse vídeo vai ser um exercício criativo de como esses pontos, que falharam um pouco pra mim, podiam ser corrigidos, como algumas mudanças na história. Mas eu não tô dizendo que o filme é ruim, justamente pelo contrário, isso aqui é apenas um exercício e na minha opinião. Então o que eu acho que faltou em Shang-Chi? Eu acho que faltou um pouco de foco, principalmente foco. Foco no tema do filme, que é algo em que os personagens giram para aprender alguma coisa, e faltou os arcos dos personagens, justamente em volta desse tema, e faltou umas informações ser mais simples, às vezes ficam muito complexas a história do filme, a lenda dos Dez Anéis principalmente. Então eu acho que o filme poderia ter as jornadas e os temas, juntando com as jornadas, sendo um pouco melhores, corrigidas com algumas mudanças. Eu vou citar apenas o que eu mudaria e explicar o que é essa mudança durante o filme. Então eu vou indo pelo filme e o que eu mudar eu vou citar aqui. Ou seja, alerta de spoilers aqui, e vamos reescrever Shang-Chi. A gente abre o filme da mesma maneira, assim, com o Mandarim tendo aquela cena mostrando tudo que ele já fez com os Dez Anéis, vivendo um monte, lutando desde a Idade Média. Eu quero aumentar aqui uma ceninha em que ele pode matar um membro ou uma gangue ali desconhecida, o que vai influenciar lá na frente na morte da mãe do Shang-Chi, mas eu já volto nisso. Então a gente segue e a gente vai até a luta de Wenwu com Li, que é a mãe do Shang-Chi. E eles lutam do mesmo jeito, mas eu quero que essa luta seja na cachoeira antes da entrada de Ta Lo. E quero que ali apareçam a Nan, a irmã dela, e o Guanbo, que é aquele guerreiro do arco e flecha. E eles bloqueiam a entrada do Wenwu, mas ali fala pra eles entrarem, e aí eles lutam, e a luta segue igual, eles se apaixonam, vivem felizes. A gente vai pro Shang-Chi, mostra a vida dele com a Kate, a luta no ônibus e tudo mais. Ali continua igual. Eu quero mudar quando ele vai pra luta, o clube da luta ali da sua irmã Xialing, né, em Macau. Eu quero que na verdade seja Madripoor a cidade que eles vão. É apenas uma mudança boba, assim, trocar pra Madripoor, mas é algo que eu acho que pode influenciar no MCU, assim, ligar mais um pouquinho. Ou seja, eu transformaria Macau em Madripoor só. Ia continuar a mesma coisa, praticamente. E aí a gente tem o Wong e o Abominável lutando lá, né? Eu achei bem confuso, assim, essa parte do filme, porque eles não explicam. Eu sei que a Marvel deve usar isso no futuro, mas eu não sei se agregou muito na história. A gente vai precisar ver, mas acho que daria pra excluir o Wong e o Abominável dessa parte do filme. Tem muitas coisas ali, como extremos lutando contra uma viúva negra, etc. Mas o Wong e o Abominável eu não sei se agregaram muito, além de ser um fanservice bobo. Então, a gente segue na luta, né? Os homens do Mandarim aparecem, e aqui eu quero adicionar um detalhe que o Shang-Chi evita matar durante as lutas. Ou seja, quando ele chuta o cara pra baixo ali, ele pode acertar o cara em outro andar, ele não mata o cara, ele segura o outro e a irmã dele mata, ele pode ficar bravo com a irmã. Isso é um detalhe que vai ser importante mais pra frente. Mas então o Mandarim aparece e leva eles para a organização dos Dez Anéis. E ali a gente tem a reunião da família. O Mandarim explica que tá ouvindo a mãe deles, etc. Mas aqui eu quero enfatizar que eles acreditam que essa história de Ta Lo, da mãe deles estar presa, é tudo uma lenda. Eu quero que eles enfatizem que é tudo uma lenda, colocar algumas falas dos irmãos ali. E assim a gente enfatiza a mudança do filme. Quando eles entram em Ta Lo e veem tudo aquilo, a gente também se espanta com essa fantasia toda. O filme vai de um filme de ação para um filme de fantasia, de uma hora para outra, e a gente se surpreende junto com os personagens. Acho que com essa enfatização da metade do filme ser um filme de ação e a outra metade ser um filme de fantasia, ia funcionar bem pro filme. E aí a gente entra em Ta Lo, né? O Guanbo aparece, bloqueia eles, e a Nan, a irmã da Li, que é a mãe deles, aparece e dá boas-vindas a ele. Ou seja, a gente já vai ter conhecido eles, vai ser um pouco mais fácil pra gente entender. E aí a Nan explica a lenda dos Dez Anéis. E aqui que eu quero a principal mudança, que os anéis deviam ser de Ta Lo. E a lenda é assim: os anéis foram presentes da grande protetora pro povo de Ta Lo, um poder para defender a vida. Mas um dia, os sugadores de alma apareceram pelas profundezas e lutaram contra o povo de Ta Lo. Foi uma grande batalha, mas com a ajuda da grande protetora eles conseguiram enviá-los de volta para as profundezas e fechar o portal. Mas houve muitas perdas, e também os Dez Anéis foram corrompidos. O poder que protegia a vida, agora ele espalha a morte. E então o povo de Ta Lo decidiu escondê-lo fora dali, no mundo terreno. Os anéis foram achados, passaram de mãos em mãos entre ditadores malignos, até chegar em Wenwu. E ele foi diferente de qualquer ditador que tentou entrar na vila. Ele na verdade encontrou Li, e eles se apaixonaram. Ela abandonou Ta Lo e ele abandonou os anéis.
mas ela acabou morrendo. E uma motivação que nunca foi vista antes, agora ele tem o poder que pode acabar com o Talu e libertar os sugadores de alma. E essa é a lenda. Basicamente eu queria enfatizar essa diferença entre vida e morte, que vai ser o tema dessa minha versão de Shang-Chi. É uma pequena mudança, mas é bem importante. Então, depois dessa explicação, a gente vai para o treinamento. E aqui eu quero adicionar outra questãozinha pequena, mas que pode funcionar bastante. A Kate vê a Xia-Ling treinando. E ali a Kate admira a Xia-Ling por ser essa mulher forte e independente que a Kate sempre quis ser durante o filme. E a Xia-Ling não se via assim, ela se via como o pai dela sempre fez com que ela se visse. Então as duas se ajudam ali. A Kate admira a Xia-Ling e a Xia-Ling ajuda a Kate. Então elas formam essa dupla ali, uma acreditando mais na outra, graças a essa relação. E aí a gente volta pro treinamento do Shang-Chi. Ele treina com a sua tia Nan, só que ele não consegue usar os poderes da mãe naquele treinamento. E ele fica aborrecido e lembra da noite que a mãe morreu. Na noite que a mãe morreu, eu queria adicionar aqui que aquela gangue de ferro, acho que não é tão importante, eu acho que eles não quiseram usar o nome dos quadrinhos para não confundir, mas acho que poderia vir um nome de quadrinhos, ou talvez usar até a mão, né, o tentáculo ali, que é uma gangue que aparece nos quadrinhos do Demolidor, mas é só um detalhe que não precisa ser adicionado, mas acho que poderia ser legal. Enfim, a mãe dele morre e ele lembra disso. E ele lembra também que foi enviado para matar o responsável pela morte, né? O pai dele mandou ele para fazer essa missão e ele acabou fazendo. E aí quando ele fez isso, ele decidiu que a morte não era boa. E aí ele decidiu se esconder em São Francisco e fugir dessa vida. Só que aí ele explica isso pra Nan. E aí ele decide que ele vai matar o pai dele. A Nan tenta conversar com ele, mas ele vai embora. E aí a gente tem algo muito importante para as histórias dos filmes, que é a mentira. O personagem acreditar que precisa de alguma coisa que na verdade não precisa. Nesse caso é espalhar a morte e ser um assassino que o pai dele queria que ele fosse. Então a batalha começa, o Mandarim aparece, ele luta com o Shang-Chi. O Shang-Chi quase mata ele, mas o Mandarim manda ele para debaixo d'água. E lá embaixo d'água ele encontra a grande protetora, né, o dragão. E aí ele aprende, lembra da mãe dele, ele aprende que na verdade ele deve defender a vida e ser uma mistura entre o pai e a mãe, não só o que o pai dele queria que ele fosse. Então ele sai dali e luta com o pai dele. O pai dele que tá totalmente corrompido pelos poderes da morte ali dos 10 anéis, e ele quer soltar os sugadores de alma, e aí o Shang-Chi luta com ele. O Shang-Chi usa os poderes da mãe, ele consegue agora, já que ele tá defendendo a vida com empenho agora. E o Mandarim acaba soltando o sugador de alma lá gigante, que eu acho que ele poderia ser um dragão mais comprido, igual a grande protetora, ser azul pra ter esse visual dos 10 anéis, né? O azul sendo a morte, o dourado sendo a vida, e aqueles pequenininhos sejam também mais compridinhos, só pra não ter muita confusão visual, mas isso é só frescura minha. E aí, então, o Mandarim, ele no final, ele realiza o quanto ele foi mal e ele vê ali no Shang-Chi a mulher dele, né, a Li. Então ele deixa os anéis pro filho e acaba morrendo. Então o filme continua e ele acaba lá com o Shang-Chi e a Kate explicando pro casal de amigos essa jornada toda. E eu não quero que o Wong apareça no final do filme, então eles contam a história, o casal de amigos não acredita, eles fazem uma piada, se cumprimentam, se olham assim, riem, e acaba o filme. Antes da gente ir pra cena pós-créditos também, eu queria acrescentar que eu também faria o Mandarim ter mais aquelas visões da mulher dele. Ele estaria sendo assombrado por uma maior parte do filme. Você teria uma cena de visual legal, interessante, mostrando a motivação do vilão, etc. E também a luta final que seja um pouco mais contida, assim, porque no final ela acaba sendo muita coisa, muito visual, dragões brigando, um monte de gente em cima, então fica muita coisa na tela, chega a confundir e encher demais. Então acho que poderia ser uma luta mais contida ali, o Kung Fu, a luta, até com a luta dos 10 Anéis, né, a magia ali, entre o Shang-Chi e o Mandarim, mas uma luta mais no fundo, mais abstrata dos dragões ali. Mas é basicamente isso. E aí a gente vai pra cena pós-créditos. E aí sim aparece o Wong. Ou seja, seria teoricamente a primeira vez que ele aparece no filme, já que ele não estaria em Madripoor, né, na luta, e ele também não apareceria no final do filme. Então ele aparece, chama o Shang-Chi, e eu só queria mudar essa cena pós-créditos seja mais explicada, porque eu mais confundiu do que animou a cena pós-créditos. Então eu queria que eles explicassem ali o que é esse sinal que os 10 Anéis estão mandando. É pra algo perigoso? É pra uma pessoa? É pra várias pessoas? É pra algo bom? É pra algo ruim? Pra gente entender e poder se animar melhor com o que significa essa cena pós-crédito. E aí continua da mesma, a Capitã Marvel precisa sair, o Banner dá boas-vindas aos Vingadores, e aí o Wong canta karaokê com eles, que é uma piada boba, não precisa nem ser tirada nem mudada. E aí a segunda cena pós-créditos que a Xia-Ling assume os 10 Anéis, e eles vão voltar talvez no Shang-Chi 2 ou numa série do Disney Plus, vamos ver aí. Mas é essa a minha reescrita de Shang-Chi, seria mais focado
num tema e nas jornadas, e tem uma linha de raciocínio mais simples na Lenda dos 10 Anéis. Mas espero que vocês tenham gostado, façam as coisas do YouTube aí, curtam, comentem, compartilhem. O canal vai voltar agora com os reescrevendo, talvez mais notícias, não sei exatamente, não posso prometer nada, mas se você gosta, obrigado, continue assistindo, até mais e fim!